A paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Aqui é a diaconisa Marília Direito. Estarei fazendo a leitura da revista da CPAD, Lições Bíblicas, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estarei fazendo a leitura e o presbítero André Direito estará postando aqui no nosso canal o comentário e a exposição desta revista. Lição 12. O reinado de Josias. Texto áureo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu, segundo Reis 22:8. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. Introdução. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Primeiro tópico. Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. O rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Entendendo a vontade de Deus, por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Síntese do primeiro tópico. A prática da leitura e da meditação da Palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Segundo tópico. A renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos.
Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. A destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Síntese do segundo tópico. O coração que transborda a Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Terceiro tópico. A celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também reestabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo, etc. A maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Síntese do terceiro tópico. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. Conclusão. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Não se esqueça de assistir ao vídeo da exposição e o comentário desta lição que acabamos de ler. Está aqui no nosso canal com o presbítero André Charles. Deus te abençoe.